ela já me desafiou muito, muito mesmo. E foram nesses momentos de desafio que eu encontrei a força que eu precisava. Sabe aquela palavrinha assim, que alguém fala pra você, o fundo do poço? Já ouviu falar? Então, foi lá. Foi lá onde eu criei asas. Foi lá onde eu construí a minha escada para subir e superar tudo que eu passei. Meu nome é Aieska Fagundes. Vocês estão aqui no Raízes da Cura, um podcast maravilhoso onde a gente vai contar histórias incríveis. E hoje eu tenho uma irmã guerreira aqui do meu lado. O nome dela? Laila Caribé. Seja bem-vinda, Laila. Obrigada, Aieska. Obrigada pelo convite de estrear o Raízes da Cura. Para mim é uma honra estar aqui ao seu lado. A gente sabe como é que é as coisas, né, Laila? Como sabemos. Então, gente, para quem não me conhece, né, eu acabei de me apresentar, Aieska Fagundes. Vocês podem me chamar também de Queca. É meu apelido de infância da escola. Laila lembra muito bem disso. Então, eu sou transplantada e eu também estou em remissão de câncer. Laila, ela está passando por uma situação também semelhante, né, Laila? Sim. Você está com... Eu fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin, né? E ainda estou em tratamento, mas acreditando que também vou entrar em remissão. Essa batalha ela não é fácil. E ela não começa por aqui, não. Mas nós vamos começar bem antes disso. Eu quero falar um pouquinho da Laila criança. Como é que ela era? Nossa! Eu era sapeca, mas ao mesmo tempo muito meiga. Eu sempre gostei, né, de perguntar para minha mãe e meu pai como que eu era. Eu tenho poucos registros fotográficos, né? Então, mas eu me recordo que eu sempre gostei de ter amigos, de brincar na rua, de jogar videogame, e sempre fui uma criança muito alegre. Então, e muito paciente. Eu acho que a característica maior e sempre que carrega comigo desde então é o sorriso. A gente estava até conversando aqui mais cedo, né? Você estava zerando Mario Bros hoje, né? Gente, eu tenho um Super Nintendo. Na verdade, meu irmão ganhou quando eu era pequeno. E aí eu herdei esse Super Nintendo, consegui comprar lá o cartucho do Mario. E aí eu sou realmente viciada, assim, eu amo. E aí... Porque a gente é daquela época, assim, que não tinha celular. Não. A brincadeira nossa era de rua mesmo. De cair, de chegar com o joelho ralado. Braço quebrado, já tive. Era aquela brincadeira gostosa, livre, né? Sim. Hoje os nossos filhos, eles não têm esse prazer mais. E outra coisa era a rua, né? A queimada. Sim. Eu cresci num bairro onde tinham muitas crianças, né? Eu tive esse privilégio. E eu cresci realmente na rua, né? Brincando mesmo de porta-bandeira, de queimada, peteca, vôlei, futebol, até carrinho de rolimã, né? Vixe, então... eu já caí no carrinho de rolimã uma vez, que assim, meu primo tinha feito e ele colocou uma caixa, como se fosse um banco para a gente sentar, e um freio de mão. Era o freio de mão. Tinha até farol esse carrinho. Oh, Laila, mas na hora que desceu assim, ao final da rua, foi carrinho, nada foi menino, né? Pra tudo quanto é lado. Eu morro de vontade de brincar assim com minha filha hoje, mas... São outros tempos, né? Por isso as fotos são poucas, né? Sim. Porque naquela época também não tinha celular, não. Igual tinha... Não. Agora, eu lembro que celular, pelo menos lá em casa, meu tio emprestou uma vez pro meu pai, ó, pra você ver, quando eu estava internada com 14 anos. Nossa. E esse celular salvou minha vida, você acredita? Aí, ó, boa história. A tecnologia já ajuda, né? Vixe, foi assim, mãe conta que eu estava deitada na cama, dormindo, normal. E aí eu acordei, virei para ela e falei assim, me embrulha, mãe. E a coberta assim, ó, no meu, tipo na cintura. E ela falou assim, pode puxar, tá aí a coberta. E eu falei, não consigo. Não tinha força mais. Aí já comecei a falar arrastado e apaguei. Aí mãe falou assim, tem alguma coisa errada. E pegou o celular. Gente, era um tijolão, Sony Ericsson. Daqueles que você puxa assim, ó, e sai pesadão. Acho que tem ele até naquele filme, Uma Linda Mulher. Terrível. Aí ela saiu e foi atrás da residente de plantão. E falou, minha filha está passando mal. E a residente, daqui a pouco eu vou. Aí mãe, não, minha filha está passando mal. E ela, não, daqui a pouco eu vou. E ficou nesse daqui a pouco, minha mãe pegou o celular
e ligou para o meu médico. Meu médico falou assim, leva o celular para ela agora. Minha mãe disse que escutou ele gritando no telefone com ela. Vai agora olhar minha paciente. Agora! Aí mãe disse que ela pegou as coisas, jogou-se no chão e saiu correndo. E na cama da gente, em cima de cada cama, tinha um botãozão vermelho. A gente morria de medo desse botão. Porque quando apertava, porque o negócio ia ser feio. E ela já chegou olhando ali e foi no botão. E apertou o botão. Mãe disse que foi uma sirene no hospital, assim, na ala inteira, na pediatria. E aí veio aquele carrinho de ressuscitação. E ela da janela olhando. Olha. Que bom que o celular estava lá naquele momento. Que a gente tem vários aí agora. Hoje, muitos. E dessa época lá, assim, depois da adolescência, vamos falar daquela fase nossa. A gente se conheceu na escola, não foi? No colégio. No colégio. A gente já estava no 2º grau, né? Eu não lembro direito qual que era segundo ano. Exatamente o ano. Porque eu lembro que eu tinha saído do hospital tinha pouco tempo. Não, então, foi em 2002. Isso, 2002. Eu saí do hospital em 2000. Foi 2001, 2002 que nós somos colegas, né? Isso. Eu acabo marcando essa data porque foi até em 2002 que o meu pai veio a falecer. Então, acaba que... Eu lembro a época também. Eu formei o 3º ano em 2002, em dezembro, e ele faleceu em setembro. Então, eu estudei no colégio, né, junto com você, exatamente 2001 e 2002. Foi isso mesmo. Nós somos colegas. Eu falo que eu fui colega de tanto... Assim, sempre que a gente está conversando, eu falo, foi meu colega, foi minha colega. Aí as pessoas falam assim, não, Ayla, não tem cabimento. Todo mundo foi seu colega. Eu falei, gente, eu acho que foi. O pior que foi porque toda referência que eu dou foi meu colega, ou foi minha colega. E as pessoas às vezes não acreditam, eu tenho que provar. Eu falei, gente, tá aqui, ó, realmente foi. Eu faço a mesma coisa. Então, nós somos realmente colegas. É a mesma coisa. Moça, você sabe fulano que trabalha... Não, foi meu colega. Não, mas esse... Não, também foi meu colega. Mas você é das antigas aqui, né? Não precisamos entrar em detalhes. Mas sim, somos das antigas. E eu lembro que naquela época, eu tinha saído do hospital, tinha pouco tempo que eu falo assim... Eu já tinha recuperado, né, a parte física, já estava ali recuperada. Eu saí, foi em 2000, que eu recebi alta mesmo, foi no ano 2000. E ali, em 2000 e até 2001, eu ainda estava meio que processando a minha fase de saída do hospital e volta à vida. Porque essa fase também é difícil, né? Parece, para quem não sabe, que é assim... como se saísse de um lugar escuro e entrasse num outro cheio de flores, num parque de diversão. Não é assim. Demora um pouco para poder cair a ficha, para poder a gente entender e aprender a viver de novo. É diferente. E readaptar tantas coisas, né? Eu falo que até sentir o cheiro da rua, né, de outros ambientes que não hospitais, é diferente. É diferente. A gente dá valor até nisso. Eu fiquei tanto tempo internada, em 1999, né, quando eu tinha 14, foi um ano internada, que eu lembro que quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, e foi em BH que eu fiquei, não foi aqui, foi na capital, eu parei assim, ó, e falei, peraí, mãe, deixa eu sentir o sol. Não sei o que é isso, não. É muito tempo. É muito tempo. E eu parei e fiquei lá, olhando para o sol. Eu lembro que eu fiquei cega, né, quando você olha para a luz muito tempo. E eu fiquei ali parada, olhando, sentindo o calor do sol. Aí, volta de lá para cá, eu voltei, eu lembro que foi até de avião, porque minha cirurgia foi bem pesada. Aí que eu comecei a entrar no processo de voltar à vida, voltar... E foi um processo demorado. Até hoje, também, depois do transplante, depois do câncer, também não foi muito fácil, não. Não está sendo, né? A gente ainda está nele. Não está sendo. São muitos detalhes. São muitos detalhes. Que a gente passa e que fica muito em quem está vivendo mesmo isso. Então, às vezes as pessoas olham para a gente e está tudo bem da forma que eles olham, mas acontece e a gente precisa enfrentar muitas batalhas, mesmo fora ali do hospital, mesmo em reemissão, que é o seu caso. Então, a gente sabe o quanto é difícil passarmos por isso, assim. E eu acho que a raiz da cura, ela traz esse olhar da dificuldade, mas ela traz também esse olhar que existe uma luz no fim do túnel,
que a gente passa por um lugar escuro, mas que aquela pontinha de luz a gente consegue alcançar, seja como for. A gente encontra. A gente cria a escada, monta ela, pega do nada lá e vai, ó. Vira carpinteiro, vira tudo. Vira borboleta, transforma e sai. Porque não tem outra opção. Só tem essa. E vamos embora. É isso. E voltando à nossa época aqui, foi ali que eu conheci meu primeiro namorado. Que, inclusive, era namorado de Laila também. Interessante isso, né, gente? Bom, gente, a Esther roubou meu namorado, tô brincando. Não foi bem assim, não. Não foi bem assim. A gente finalizou e ela começou a namorar e tá tudo certo. Mas a gente tinha uma meio que rixa naquela época. Um ciúme, né? Aquela coisa de adolescente, de falta de maturidade mesmo e tudo. E era engraçado porque a gente estudava no mesmo colégio. Então eu via lá e eu ficava louca, eu ficava com ciúme, gente. Vocês têm noção? E eu não sabia que era nada também, porque foi meu primeiro namorado. Sim. E eu lembro também, teve um dia que a gente escrevia o nome no quadro, não era? No banheiro. Eu lembro que um dia tinha um nome no banheiro lá, Laila e fulano, o nome dele, né? Ô, gente, mas eu faltei endoidar. Eu queria pegar a Laila assim, aí eu falei, peraí que ela vai ver. Gente, olha só, descobri agora sobre essa parte que ela queria me pegar. Eu falei, vou pegar. Eu seca, ela também seca. Era. Duas secas. Duas magricelas. Duas magricelas. Mas era engraçado demais. E teve uma missa, ou foi um grupo de oração que a gente foi, e foi a partir dali que eu meio que comecei realmente a amadurecer. E a partir do que você falou. Que para mim fez todo sentido. Eu lembro que ela chegou para mim, gente, e falou assim, eu tive ali com o padre, aconteceu alguma coisa e tal. Não vou entrar em detalhes, que é bem pessoal. E aí, no final, ela falou assim, eu quero, né, que a gente seja amigas, eu quero pedir desculpa se eu fiz alguma coisa. Foi mais ou menos por aí, não dá para eu lembrar exatamente. E no final, assim, se não fosse você, seria outra. E eu levei isso para a minha vida. Olha. Eu levei isso para a minha vida, porque depois desse namorado eu tive outros, óbvio, né? Então, sempre, já fui chifruda, gente, já fui. Quem não, gente? Quem não? É bom, eu acho, né? Agora conta do seu marido. Como que vocês conheceram? Nossa, vamos lá. A história dele é legal. Eu fiquei sabendo que era seu mucilão. Então. Vamos lá. A gente trabalhou juntos. A gente se conheceu no trabalho. Eu estava passando por um momento de uma perda bem, bem difícil também, né, na minha vida. Eu namorei muitos anos e essa pessoa veio a falecer e nesse momento, né, eu já estava ali conhecendo meu marido. E ele é um lorde, assim, não posso nem fazer muita propaganda, gente, que eu não posso perder. Não faz, mas não faz propaganda, não. E aí a gente se conheceu, ele era estagiário, eu já era formada, ele ainda não era formado. Você é mais velha que ele? Sou mais velha que ele. Vacilou. Não, meus meninos adoram falar que a minha mãe é mais velha que meu pai. E tá tudo certo. E aí a gente, né, ele é formado, hoje ele é advogado, na época ele era estagiário de direito, eu já era técnica social psicóloga. E a gente trabalhava no mesmo ambiente ali, a gente foi se conhecendo, e nos se conhecendo, a gente foi se gostando e estamos até hoje. Então foi uma história construída, né? Eu falo que a gente construiu tudo junto. Toda, né, minha vida profissional, porque foi logo no início que eu comecei a trabalhar, eu já conheci ele, formada, né, anteriormente como estagiária, mas como formação. E aí nós construímos todo um relacionamento muito sólido, graças a Deus. Ele sempre quis ter família. E aí tivemos 2 filhos maravilhosos. Estamos aí. E foi tudo planejado? Não foi, gente. Vamos Porque lá. Assim, eu estou imaginando aqui que se você era recém-formada, você também era mais jovem. Eu formei com 23 Bem mais anos. Jovem, Porque assim que eu saí da faculdade, como meu pai faleceu, eu tive que mudar um pouco os planos. Eu tinha alguns planos e aí a questão de recalcular a rota, né? Isso começou comigo muito cedo. E aí quando meu pai faleceu, eu estava com 18 anos, eu tinha um irmão de 11 anos. E aí eu falei, não tem como sair, deixar minha mãe ficou viúva com 37 anos.
Então, Muito nova. Muito nova. E na época eu ainda não tinha, né, essa visão, mas eu sabia que não tinha como eu estar me ausentando de Montes Claros. Mas Deus, ele não faz nada incompleto. E aí ele trouxe o curso de psicologia bem na época que eu formei o terceiro ano. Então, logo que eu formei, eu já entrei para a faculdade. E aí segui, né, na faculdade ali. Então, eu formei com 23 anos, ele estava ainda na faculdade. E a gente ficou namorando por muito tempo, mas ele sempre quis formar família. Então, assim, é algo muito interessante. Assim, a formação da família sempre vinha muito forte nele. Ele falava que queria namorar para casar. E aí eu gostava muito de sair, eu gostava muito de farrear, eu gostava muito dos axés da vida. Ai, mesmo tinha tanto carnamontes aqui na cidade, carnaval Axé-montes, e aí ele fala que ele que me salvou. E ele sempre quis. E aí a gente marcou, nós ficamos noivos, né? Ele fez uma surpresa. Eu fui protelando o casamento. Falei, vamos marcar para daqui 1 ano, 2 anos. E aí, nesse tempo que o casamento já estava agendado, exatamente, hoje, inclusive, é aniversário da minha filha, de 10 anos, então, eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, então, eu não vou casar grávida. A gente vai adiar. Ele falou, não, mas eu faço questão de casar. E aí, assim, é o que eu falo, assim, eu sou muito abençoada, eu não posso reclamar de nada, né? Acho que as coisas acontecem ali dessa forma. E logo em seguida nós casamos no civil. Na verdade, nós demos união estável. Aí compramos o apartamento, assim, tudo em 1 mês. Aí a união estável, compramos apartamentos, né? Fomos morar lá casados. E aí depois a gente fez o civil. E aí eu falava assim, não, mas eu não vou fazer o religioso grávida, não vou fazer o religioso com, né, um bebê. Acho que é aquele conceito do religioso, que tinha que ter aquela grandiosidade, aí, enfim. Mas aí, os pais passaram a partir daí, assim, né, a gente já estava ali construindo a nossa família com a Malu. Aí, há 10 anos aqui atrás, né, exatamente 10 anos atrás, ela nasceu. E aí passou, né, com 2 anos e 8 meses, aí o João nasceu. Também não foi programado. Mas eu sempre falava assim, se eu tiver 1, eu tenho 2. Eu sempre tive essa regra, né, inconscientemente. Ali eu falava, ou é nenhum, é 2. E aí o João nasceu e veio completar a nossa família. E estamos aí, graças a Deus, cada vez mais juntos e firmes na fé, no amor. E vambora. Que lindo! Nossa, a história você tem que escrever. Tem que contar isso no livro também. E assim, uma coisa que eu falo, né? Quando eu descobri a doença, eu descobri nova. Eu estava com 39 anos e ele mais novo, né? 37, 36, ele é 3 anos. E assim, gente, aquilo que a gente escuta, né? Tantos homens que separam, que não dão conta de passar por isso, porque não é fácil. Vendo a história de Preta Gil, ela falando exatamente isso, que ela foi literalmente abandonada. Porque não é fácil, não é, sem querer julgar se está certo ou está errado, eu só estou dizendo que para o homem, para o marido, para o namorado, não é fácil, né? E assim, tem que ser realmente muito homem para estar do lado e aguentar e passar por tudo que tem que se passar. Então, eu agradeço. E a gente escuta, como a Preta Gil, né, trouxe essa visibilidade, mas tem muitos outros casos que os homens realmente abandonam as mulheres, seja no tratamento do câncer ou outras doenças. E eu sou privilegiada dele estar comigo e falar, não, essa cura não é só sua, é nossa, é minha, dos nossos filhos, é de todo mundo. É difícil dar a mão, segue assim. com a gente, sempre assim. Já aconteceu comigo e não tem muito tempo. Acho que foi ano passado isso. Porque eu saí, né, do transplante, recuperei e tal, comecei a voltar à vida. E aí eu saí com um homem que eu tinha conhecido e tal, saí. No meio da conversa, falei, né, eu não vou esconder a minha história. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha história. Então, contei, sou transplantada, fiz transplante recentemente e tal. Simplesmente levantou da mesa, agradeceu e foi embora. Porque não está preparado para passar por tanta coisa. Então, não é qualquer pessoa que passa. Não é qualquer pessoa. Por isso que
Deus escolhe então, bem. e eu penso assim, poxa, tanta forma, né, da pessoa, como ser humano, né, nem como homem, não, como ser humano, de lidar com aquilo. Não, você não quer namorar uma pessoa que passou, ou que está passando por uma situação dessa, ok, a gente entende. Não é para qualquer um mesmo, não. Mas você simplesmente levantar da mesa e sair? Né? Por que não ser mais humano? Sim. Por que não simplesmente falar assim, se precisar, a gente está junto, então, mas a gente é amigo. Ou então, ó, vamos levar um negócio aí para o outro lado, sei lá. Mas é complicado. Então, e por a isso família que eu já também. agradeço, assim, eu não posso, em momento algum, dizer, né, que eu não sou cuidada. Pelo contrário, eu sou muito bem cuidada, assim, por eles, né, pelo meu marido, minha mãe, minha sogra, meu sogro, nossa, assim, cunhados, irmãos, todo mundo. Aí é bom Amém. demais. Como que estava a sua vida pouco antes? Nossa, trabalho, muito trabalho. Sempre gostei muito de trabalhar, sempre, às vezes, né, passava assim, eu sempre falo sobre isso. Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que era como estava, né? Então, muito trabalho mesmo, uma sobrecarga de trabalho e muito no automático. Trabalho, casa, levar filho para a escola, buscar comida. Então, assim, acho que estava vivendo bem ali no automático e focando muito ali no trabalho. Acho que por isso que, às vezes, eu não queria ver tantos sinais que eu tive. Eu tive muitos sinais, assim. E que tipo de sinais? Seja mais eu específica, emagreci, assim, não percebia que eu estava emagrecendo. Eu, às vezes, não... Eu sempre gostei de comer, né? Eu era muito magra na adolescência porque eu praticava muito esporte. Eu joguei vôlei, fui jogadora de vôlei, representando escola. Sempre joguei todos os esportes, era sempre meu sonho. gostei. Então, eu era magra por isso. Eu comia muito, mas eu praticava esporte. E aí, depois eu parei de praticar esporte, continuei comendo e a conta não fecha, né? A conta não fecha. Pelo contrário, a gente só engorda. E aí eu comecei a emagrecer, não percebia, não estava conseguindo comer direito, mas também não percebia. Eu tive a síndrome da veia cava, que eu não percebi, nem imaginei. Eu também não sabia o que era a síndrome da veia cava, mas eu senti uma dor muito forte, onde a dor caminhava, né, do meu peito até a ponta do meu dedo, da mão. E aí até fui no ortopedista, aí pedi uma ressonância, mas a minha relação com o exame, ela começa 2, 3 anos atrás. Antes disso, você nunca tinha feito exames assim? Não, então, é isso que assim, eu não vou falar com você que eu era um exemplo de cuidar, porque eu tinha muito medo de hospital, de injeção, de tirar sangue. Para mim, tudo era muito sofrido. Então, eu cresci na roça, meus avós, né, parte de mãe, eram de Santa Rosa de Lima, e eu passei minha adolescência... Meu pai também de lá. Olha aí, eu não sabia. Mais uma coisa em comum, gente. Olha só, descobrindo aí ao vivo. Minha mãe é de lá. Vixe, então nós já estamos na família. Aí, deu toda conta. Minha mãe é de lá. E você acredita que a mãe do meu marido é de lá? Gente, a família cresceu demais agora. Só nessa sentada que você já ganhou duas famílias. É a família do meu marido. A minha sogra é de Santa Rosa de Lima. E aí eu crescia lá e eu era muito alérgica. Alergia respiratória e de bichos. Então, assim, me picava. Eu tinha que vir para Montes Claros, tomar injeção 3 dias seguidos. E isso era muito sofrido. Chorava horrores. Então, essa relação, né, de consulta, de médico, era para mim, assim, era muito difícil. E aí, por conta disso, eu ia tendo essas questões e não vi. Mas aí, voltando um pouco aqui atrás, lá, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer bariátrica. Eu estava pesando 110 quilos, falei, vou fazer bariátrica. E cismei com isso. Aí consultei com o médico em Belo Horizonte, vou fazer bariátrica, não quero ser mais gorda, não quero ficar emagrecendo e engordando, achando que essa é a solução dos problemas. Quando eu fui fazer a bariátrica, fui fazer os exames para bariátrica, eu descobri um nódulo no fígado. E aí isso tirou meu chão, gente. Assim, eu tô com câncer, eu não acredito. Aí eu fiz uma ressonância, e a ressonância, assim, o exame complexo, para não falar terrível.
muito difícil. Aí fiz a ressonância, deu o resultado, que era benigno, mas que tinha que acompanhar. E 6 meses depois fazer só do fígado para ver o que estava acontecendo. Passou-se 6 meses, eu fiz esse exame. Só que, gente, eu sofria tanto. E assim, eu sofria muito pensando nos meus filhos, eu não conseguia controlar esse sofrimento. Eu não quis mais saber. Falei, não vou abrir exame. Peguei o exame, não abri. Não sei nem onde que ele estava. Isso foi antes da pandemia. E aí, ficava assim, aí passava as noites falando, será se eu tô? Será se eu não tô? Aí, assim, minha cunhada falava assim, é melhor você descobrir logo, se tiver. E foi passando, né? E eu falei, eu não quero mais mexer com nada de exame. Não quero fazer exame, não quero saber. E fui viver minha vida. Óbvio que volta e meia vinha a dúvida, será se tem alguma coisa, será se não tem? Mas segui, continuei ali e tal. E aí veio a pandemia, eu peguei Covid, eu descobri que eu estava com Covid um dia depois do aniversário do meu menino, ele faz aniversário dia 20 de dezembro, no dia 21 eu fiquei isolada. E foi bem no início ali, né, porque março estourou a Covid, dezembro ainda não tinha vacina, as pessoas, todo mundo morrendo, e aí eu fiquei isolada, foi um caos. E aí no Natal eu fiquei isolada, e aí isso pra mim foi muito sofrido, porque todo mundo comemorando, todo mundo festejando, e eu literalmente sozinha, isolada, vendo meus filhos, meu marido só pela janela ali do vidro. Passou-se os dias lá de isolamento, eu tive crises de ansiedade, porque eram muitos dias, né, 14 dias totalmente isolado. E aí, um dia lá, meu marido descobriu que também não estava sentindo cheiro. Eu falei, você está com Covid? Faz o teste que eu vou sair do quarto. Eu fiquei triste dele estar com Covid, mas fiquei feliz que eu ia sair do quarto e pelo menos respirar ali o ar de todo mundo. Né? Então, teve esse episódio de uma ansiedade muito forte também, que eu não conseguia ali controlar. Enfim, e aí quando eu vim tendo esses sintomas, né, desse emagrecimento, de não conseguir comer, do síndrome da veia cava, eram sintomas que eu sempre achava que era cansaço, né? Eu não notava que eu estava emagrecendo. Sempre alguma coisa. E aí, com a tosse persistente, eu sempre achando que era referente à alergia, porque lembra que lá no passado eu era muito alérgica à questão respiratória, então eu achei que era isso. Falei, gente, é alergia. Só que aí foi passando o tempo, eu fui tomando a medicação, né, toda medicada por um médico, um acompanhamento com a médica, né? E aí ela falou assim, ela não está passando. A gente já entrou com todas as medicações, inclusive com antibiótico. E a sua tosse não está passando. Então, nós vamos fazer um exame. E você não vai rasgar esse resultado. Porque ela já sabia do meu histórico. Ela já sabia o que você fazia. Aí ela falou assim, amanhã você vai, né? Ela é irmã do meu marido. Eu acho que você deve ter conhecido. Ela foi colega nossa no biotécnico. Quem, gente? Andressa Brant. Sei quem é. Então, ela é irmã do meu marido. Aí ela que né, que me acompanhou desde o início. Que ela é médica. Que gracinha. E aí ela me acompanha. E aí ela falou assim, Laila, eu vou te tratar igual eu trato meus pacientes. Você vai fazer o exame e não vai rasgar. E aí eu falei, então tá. Aí no outro dia, eu fui fazer o exame. Foi um raio-x, meu marido foi comigo. E nesse momento, é isso que eu já vi que tinha alguma coisa estranha, porque vieram mais técnicos para dentro da sala e eles começaram a me perguntar se eu ia mostrar o exame no mesmo dia. E aí eu falei, deu alguma coisa. Aí eu falei, deu alguma coisa, né? Ele falou assim, você é ansiosa, né? Eu falei, muito. Eu saí... eu desenvolvi ansiedade, foi nessa brincadeira. Aí eu saí, aí eu olhei pro meu marido e falei, não deu uma coisa boa. Ele falou, calma. Eu falei, não deu. Mas aí eu falei, eu quero trabalhar, me deixa para trabalhar, eu quero trabalhar. Aí eu fui trabalhar, quando foi na hora do almoço, ele me buscou. Quando ele me buscou, ele virou e falou assim, você tá com pneumonia. E aí eu desabei, chorei muito, muito mesmo. Até porque a gente tinha, né, recentemente perdido uma pessoa com pneumonia. Então isso acabou abalando muito, uma pessoa nova que deixou filho. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer de pneumonia. Já fiquei assim. Só que aí veio a segunda notícia, você precisa de fazer uma tomografia, porque você está com alagamento no pulmão. E aí, para mim, esse dia, ele não passava. Ele foi, assim, um dia que me sufocava.
porque eu queria entender por que eu estava com esse alagamento, o que eu tinha que fazer essa tomografia. E eu falava com ele, liga, foi a prima dele que viu o laudo lá e me ligou para ele. Eu falava, liga para sua prima, vê o que é, eu tenho certeza que ela sabe. Mas eu acho que ele também não tinha coragem de ligar. E então esse dia foi sufocante, foi insuportável, assim. A gente fica engasgada, passa 1000 coisas na cabeça, né? Você não sabe o que você tem ali, o que está acontecendo com o seu organismo, o que vai ser do futuro, enfim. Mas você não sabe do que vai ser do futuro nem quando você não tem nada, né? Mas aí acho que reforça, quando a gente tem alguma coisa, é como se a gente tivesse o domínio do futuro sendo saudável. Tem uma grande diferença nisso também. Quando está saudável, a gente pensa assim, porque tem aquela viagem que eu vou fazer, então eu vou trabalhar aqui, vou juntar esse dinheiro aqui para poder fazer essa viagem aqui, para poder fazer aquele curso ali, e vai, né, fazendo esse tipo de planejamento, essas visão, né? Agora, quando a doença aparece, que a gente vê com o negócio... A gente não consegue pensar, planejar, falar, não. A gente acha que... A gente pensa assim, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu posso aproveitar hoje? Até onde eu posso ir hoje? Aí, será que dá para eu viajar amanhã? Se der, eu vou para tal lugar. Mas se não der, eu vou isso. Então, a gente tá sempre assim, o plano A, o plano B, juntinho um do outro. E no final deles é onde eu vou aproveitar mais. Com quem está perto. Sim. Com quem eu amo. Né? Não tem mais aquele negócio de, eu vou sair, conhecer gente. Não tem que conhecer gente, não. Não tem que conhecer gente, não. Se conhecer, está ótimo. Mas não faz mais parte do planejamento. E foi isso. Em seguida, no outro dia, eu já fui fazer tomografia. Na tomografia já deu que era um linfoma. E a correria começou a partir daí. Então, foi muita correria. Mas, igual eu falei, assim, eu agradeço a Deus por sempre providenciar tudo que eu precisei. Na hora que eu descobri, eu já consegui fazer biópsia, eu já consegui fazer... acho que Deus ele foi colocando anjos ali mesmo, pessoas ali para conduzir o que eu precisava ser conduzida. Óbvio, assim, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de urgência e emergência, assim, a médica que eu escolhi, ela salvou minha vida mesmo, assim, para mim. Eu agradeço todos os dias por ter podido estar com ela, né? De ser tratada por ela, porque, como diz ela, né? Escutar o que ela escutou e já falar, você precisa de ir no hospital. É muito difícil, inclusive os médicos de São Paulo até elogiaram ela, porque a intervenção que ela teve realmente salvou minha vida. E aí eu já tive que fazer essa cirurgia. Não é uma cirurgia para retirada do câncer, porque muitas pessoas entendem que eu vou fazer uma cirurgia ou que eu fiz cirurgia para o câncer. Né? O linfoma é um câncer no sangue, então ele não é operável. Ele forma uma massa, então como que eu descobri? Foi com essa massa no mediastino, que estava 15 centímetros. Estava grande. Estava grande. Então, por isso que ele já estava afetando a veia, eu não estava conseguindo respirar, ele já estava entrando dentro do coração. Então, já estava tendo uma complicação, e aí, por conta dessas complicações de líquido no pericárdio, eu precisei fazer essa cirurgia para retirar o líquido do pericárdio, né? Teve que realmente abrir. Tem um nome específico para essa cirurgia de retirar líquido? Eu já fiz também. É uma punção, mas então... Só que abre, abre mesmo. Isso, aí teve que abrir, enfim. E aí, né, em seguida, fazer PET scan, operada, fazer químio. Mas assim, né, nas dificuldades foi dando certo, assim. E Deus foi colocando os anjos, as pessoas certas ali. Eu falo que, né, não é uma batalha só de enfrentar o câncer e ficar viva... medicação ruim, vomitar, não é só isso, né? É uma batalha para você conseguir fazer as coisas, conseguir um acesso ao hospital, mas faz parte e que bom que a gente tem força, que a gente tem conseguido essas questões. Eu fico vendo que nem tantas pessoas, ou a grande maioria, não tem essa possibilidade. Eu acho que hoje é o que mais dói. Tem muita gente. Eu conheci esses dias, uma pessoa foi fazer uma entrevista lá no programa onde eu trabalho, né? E ele falando que o pai dele faleceu com 38 anos na fila de espera do transplante de fígado. E assim, para mim,
É até engraçado falar, dizer que o câncer me salvou. Uhum. Soa até estranho isso. Mas, literalmente, eu peguei o primeiro lugar da fila porque eu estava com câncer. Caso contrário, eu iria ter que esperar igual todo mundo. Agora, na sua fala, eu estava prestando atenção assim, desde o início que você contou. Quando surgiu, né, você tinha medo de agulha, que né, doía, que aquele sofrimento e tal, aquele negócio. Comigo já foi totalmente o oposto. Porque eu era desde criança. Então, para mim, ali já... Tem gente que olha a minha tatuagem e fala assim, doeu. Hoje eu respondo assim, o que é dor para você? Porque, para quem não conhece a dor, ela é imensa. Esses dias eu escutei uma historinha bacana de um menininho que ele cai no chão e ele rala o joelho. E aí ele começa a chorar desesperadamente, lágrimas caindo, aquela coisa, aquele, né? Vou morrer, tanta dor, nunca senti uma dor maior que essa. Essa é a pior dor do mundo. Um ralo no joelho. Joelho ralado, nem sangue tinha ali direito. E aí, quem olha de fora, assim, a pessoa que não está preparada, ela pensa, não, o que a criança está fazendo? Né? Para que isso? Mas é a maior dor que ela conhece, sim. Ela nunca sentiu uma dor maior que aquela, não. Não, e assim, gente, injeção para mim era uma coisa terrível. E quando você falou assim, a tomografia foi tão difícil. A ressonância. A ressonância Nossa, difícil. Gente, vocês já fizeram cintilografia? Vocês já fizeram uma biópsia guiada por outro? Você tá doido? Não, essa eu foi essa a que eu quase daqui morri. A biópsia eu quase morri também numa. Essa aí em São Paulo. Essa aí, Thiago, meu marido falou assim, ó, a gente estava conversando, refletindo tudo que a gente já passou, né? Aí ele falou assim, ó, o momento mais difícil, que eu achei que de fato você não sobreviveu, foi quando eu te vi na UTI. Você tinha acabado de fazer a biópsia. E eu achei que... Porque não foi uma simples biópsia, né? Teve que entrar na lateral, guiada. Enfim. E aí ele falou assim, ali eu achei que você não ia sobreviver. Eu fiz uma dessa também. Eu lembro que na época... Também. Oh, meu Deus. Tinha um aparelho, eu estava entubada, não sei como é que era aquela intubação. Eu era pequena ainda, muito nova. Devia ter uns 8 anos. E aí, fazendo esse exame... tinha um aparelho que eles tinham que bombear para eu respirar. A enfermeira parou de bombear. Você tá louco. Ela parou de bombear, literalmente. Acho que foi uma das minhas primeiras experiências que eu considero como assim, meio que espiritual. Porque eu dormindo, estava também sedada, né? Eu acordei, só que eu acordei, eu dormi. É até complicado explicar isso. E aí eu sentei na cama, e eu olhei para minha mãe, que estava do lado, e falei assim, mãe, eu não estou respirando. E eu gritava, mãe, eu não estou respirando. Mãe, eu não estou respirando. Gritava mesmo. E nisso eu tentei alcançar minha mãe para bater nela. Só que eu estava deitada. E aí minha perna começou a tremer. Acho que eu tive uma reação dentro da sala, né? E aí minha mãe gritou. Foi nessa hora que minha mãe gritou. Ela está tendo reação, ela está tendo reação. A mulher voltou e bombeou. Quando ela começou a bombear, eu... E voltei. Mãe, eu não estava respirando. Aí, agora, era eu. Mas foi uma experiência bem diferente que eu tive. E por causa desse... Eu quase morri nesse dia. Eu tenho certeza absoluta que eu fui lá na luz do fim do túnel e eu voltei. Foi tipo isso. Você estava lá na luz do fim do túnel e eu voltei. E quando você estava contando também, que eu achei interessante, o processo que você enfrentou, junto das pessoas que você ama, sempre ali do seu lado. Gente, é diferente demais enfrentar uma doença, um câncer, adulto e criança. A criança, ela não sabe do sintoma. Eu nunca soube quando eu estava doente. Nunca na infância. Eu simplesmente dormia. Não entendia, às vezes, por que eu ficava fora da educação física, da aula de vôlei. Porque eu nunca participava da educação física. E ali, do nada, eu simplesmente ia no banheiro, uma vontade de vomitar. Chegava no banheiro, vomitava sangue. Sangue, muito sangue. E aí eu chegava para a professora, tia, vomitei sangue, tia. Lembrando assim, acho que a tia ficava louca. Né? E eu, tia, vomitei sangue. Como assim? E meu pai já tinha me ensinado, você não dá descarga, porque a gente precisa ver que tipo de sangue que era. Se é um sangue, é a cor. Se é um sangue novo, se é um sangue velho, coagulado ou não.
Então, eu não podia dar descarga. Então, eu chegava lá, tá lá, tia, no banheiro, vai lá. Olha lá, e olha lá, tia. Aí, daqui a pouco a tia voltava desesperada. E eu lá, sentada, assim, tipo, tô morrendo, mas é isso aí, né? Vida que segue. Não fazia ideia. E aí já chegava meu pai com um carro, assim, ó, pá, vamos para o hospital, e já ia, e ficava 2, 3 dias, às vezes uma semana internada. Aí, assim, a Isca, de tudo que eu, né, venho entrando nesse mundo, eu te ouvindo falar, cada vez mais eu agradeço a Deus que essa doença elimina nos meus filhos. Era um ponto que eu estava pensando antes de vir para cá. Então, assim, eu agradeço todos os dias que... Laila, hoje lá no hospital, eu fui lá no hospital hoje, fui pegar meu remédio, né, que tem um imunossupressor que eu tenho que tomar. Fui lá buscar esse remédio e voltei. A menina falou comigo assim, ó, você precisa trazer um laudo, você precisa atualizar seu laudo, eu não posso te dar o remédio, você tem que trazer o laudo. Eu fui lá no hospital, cheguei no hospital, entrei. Atrás de mim entrou uma senhorinha, uma velhinha. E ela foi me acompanhando, e eu fui para o setor para aula de transplante, né, que é onde eu faço atendimento. Nisso eu deixei ela passar na minha frente, a senhorinha chegou na recepção e falou assim, eu vim ver fulano de tal. Falou o nome do senhorzinho dela lá. Eu vim ver fulano de tal. E eu olhei para ela e falei assim, pensei, né? Mas como assim? Eu vi ela falando da enfermaria e aqui é transplante, não é a enfermaria normal. A menina da recepção foi lá e procurou e falou, não tem esse senhor aqui não. Essa senhorinha começou a chorar, mas foi chorando. E falou assim, me ligaram e me mandaram vir para cá. Essa ligação é a ligação mais terrível que tem. E minha mãe passou por isso. Eu voltei no tempo, eu lembrei da minha mãe. Ela me contando, porque eu particularmente eu não lembro dessa data disso. Minha mãe me contando que ela, às 2 da manhã, depois de eu ter feito uma cirurgia de retirada metade do fígado, foi 3/4 do fígado, mais o tumor, mais um monte de coisa. Durou umas 18 horas essa cirurgia. E eu fui direto para o CTI. Tive reação, minha língua inchou, isso aqui meu inchou, foi imenso. Isso aqui em Montes Claros? Não, isso tudo em BH. Montes Claros nem tinha suporte para isso ainda na época. Não, estava contando, será que foi aqui? Não, foi aqui não. E aí lá, minha mãe saiu da casa da minha tia, porque a gente não morava lá, né? Ficava na casa da minha tia. Diz minha mãe que foi a viagem mais longa que ela já fez na vida dela. De ônibus, da casa da minha tia até o hospital, no hospital lá de BH. E aí ela chegou e a enfermeira virou para ela e falou assim, olha, sua filha não reage. Os médicos já desistiram e eu te chamei aqui porque eu vi que você tem uma conexão muito grande com ela e eu queria que você conversasse com ela e aproveitasse o momento também para despedir. Para despedir, eu já estava ruim mesmo. Mãe disse que ela entrou, isso mãe me contando, chorando, e hoje eu me coloco num lugar, igual você falou, se fossem meus filhos, cara, sim, será que eu teria essa força que minha mãe teve? Eu imagino, porque ela disse, falou assim comigo, naquele dia eu tive uma conversa difícil com Nossa Senhora, eu pedi a ela para te levar. Eu falei com ela, leva porque isso não é vida. E minha mãe disse que conversou comigo também durante a noite. 2 dias depois eu subi para a pediatria. 2 dias depois eu recuperei. Agora, como eu estava em coma, já estava desligada praticamente. O que é o amor de uma mãe? E eu me pergunto exatamente igual você falou. Será que eu teria condição disso? Que eu olho minha filha, meu filho, hoje eu fico assim. Gente, o pior é que a gente sabe na pele o que é. Não sei. Eu falava isso Os na meus época meninos, do colégio. Eu não sei se eu daria conta, não. Eu falava isso na época do colégio. Eu passo o que eu passei 1 milhão de vezes. Gente, já desmaiei de dor, já. Você está doido. Sei muito bem o que é isso, dor física. Agora, ver o que eu vi, isso aí eu não quero mais nunca. Foram muitas mortes, muitas crianças, muito sofrimento, muito desespero de mãe. De adulto, de adolescente. É porque tem muitos anos, né, que você está nesses tratamentos, nessa luta. Agora, eu tive um período muito grande também bom. Porque depois do ano 2000, eu fiquei até 2022 meio que afastada, sabe, do hospital.
Gente, o que está acontecendo? Eu fiquei meio que afastada dali. Era pouquíssimas as vezes que eu ia. Então, assim, nessa fase ali, ia no hospital uma vez e voltava. Foi tranquilo, sabe? Foi aquelas dificuldades que todo mundo tem. Falta de dinheiro. Sempre. Né? Falta de dinheiro, traição do namorado, um negócio assim, mais pauleiro. Mas nada de doença mesmo, não. Agora, depois disso, que voltou, foi igual você falou também. Do nada veio os sintomas, que eu também imaginava igual você. Não, isso aqui é falta de uma vitamina. É falta de tudo, gente, menos câncer. Menos câncer. É falta de tudo, menos câncer. E aí, e no hospital, eu lembro que eu ficava internada, né? E quando eu voltava, eu ficava 5 dias no mínimo, 6 dias, aí ficava 21 em casa, depois voltava mais 6, 7. Foram 6 ciclos, mais as intercorrências, né? Que acabou tendo. E nenhuma dessas vezes que eu estava no hospital, mexendo no WhatsApp, no celular, no Instagram, eu vi a reportagem sua. Foi aí que eu fiquei sabendo que você tinha tido câncer e feito transplante de fígado. Porque até então eu não estava sabendo. E aí quando eu estava no hospital, aí eu ainda comentei com as enfermeiras e com as técnicas, e uma delas tinha até cuidado de você também. Que era do ex nosso lá. Sei. É bem isso. Bem isso. Engraçado que aquela reportagem, e isso é interessante também a gente abordar, porque a luta, a nossa guerra, tem gente que não gosta desse nome, né, luta e tal, mas a dificuldade que a gente enfrenta, não só com a doença, é contra o sistema também. Sim. Eu tô aí, né? Eu tô aí. Vamos falar disso? Uai, que eu acho assim, muitíssimo importante, se não for pessoas corajosas igual nós duas, para colocar a boca no trombone mesmo, para falar isso está errado, o sistema vai continuar do mesmo jeito. Eu precisei fazer uma cirurgia e simplesmente meu nome sumiu da lista. Isso aqui no município. E aí o que eu fiz? Fui lá na rede social e dei o grito. E quando eu dei o grito na rede social, o negócio foi tomando uma proporção imensa, daqui a pouco, no outro dia, a Secretaria de Saúde me liga e fala, seu nome está na lista. Voltou. Voltou, como assim? Do nada, né? E o seu agora é muito mais sério do que isso, porque o meu era cirurgia de reparação. Já a sua não, é sua vida. É diferente. Como é que está sendo essa sua luta contra esse sistema? Bom, vamos lá. Hoje né? Hoje no aniversário da minha filha, daqui a pouco eu vou estar lá com eles. Eu estava em São Paulo, foi onde foi a primeira. A gente fez uma consulta quando eu fui, achando que estava em remissão. Porque depois de todo, né, esse tratamento, enfim, eu achei que estava em remissão. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, não estava em remissão, os exames ainda apontavam que havia uma doença. E aí, eu fiz a consulta exatamente há 1 ano atrás, aonde surgiu a história, né, que eu precisaria do Carticel. E o que é o Carticel mesmo? Então, o Carticel, ele retira as células do meu corpo. É um remédio? Não, Ou é um... É uma terapia celular. Ele retira as células do meu corpo. Com injeção, alguma coisa aí depois vai essas células, o sangue mesmo, vai para o laboratório. Eles modificam essas células e depois reimplantam em mim. Ah, tá. É como se fosse um transplante. Nossa, não é simples, não. Não. Não é simples. Não é um processo que requer, né, muito cuidado, é bem delicado, mas tem tido muito sucesso. Né? Então, assim, nas pesquisas, a maioria dos casos, 90 e tantos % respondem bem, estão curados. Então, o Carticel, ele veio mesmo para revolucionar. Ele não atende, né? Não é aplicado em todos os tipos de câncer, então são específicos. Né? É um linfoma de grandes células B, porque tem um linfoma Hodgkin e não Hodgkin. E dentro do não Hodgkin ainda tem vários subtipos. Então, o Carticel, ele é aplicado no linfoma de grandes células B, não Hodgkin de grandes células B, que é exatamente o que eu fui diagnosticada. Numa leucemia específica e no mieloma. Então, foi aí que eu descobri que eu ia precisar do Carticel, mas a gente seguiu fazendo os outros tratamentos. Então, eu fiz químio,
Em São Paulo, né, eu tive essa quimioterapia que eu tive que fazer. Ela era muito mais agressiva, foi bem difícil. Eu tive muitas internações, muitas intercorrências, né? Foi a minha primeira experiência em CTI. Eu nunca tinha, assim, hospital para mim era uma coisa que eu ia raríssima. Eu tive meus partos e pronto. Não, né? Quebrei braço, coisa de criança, cortei perna, dei ponto, testa, nada muito grave. Então, a experiência que eu tinha tido no hospital foi com parto. E aí, em São Paulo, eu tive essa experiência com CTI, que eu tinha muito medo de CTI, assim, achava que a ideia, né, que eu tinha é que CTI a pessoa estava morrendo. Então, em São Paulo, foi esse tratamento, que foi o tratamento de resgate, foi bem pesado. Aí, logo em seguida, eu fiz a imunoterapia e quando eu entrei com o processo solicitando o plano para fazer o carticel. Pelo plano. Pelo plano. Né? Então, foi aí realmente falou, ó, você vai precisar, foi onde o médico de São Paulo, né, falou, realmente você vai precisar do carticel. E aí foi quando eu entrei solicitando. E aí o plano negou, a gente já esperava que teria essa negativa, o plano negou, foi onde a gente acionou aí a justiça. Passado um tempo, a gente viu que a gente não podia ficar só esperando a justiça, né? Foi quando eu tomei, acho que a decisão mais difícil da minha vida foi abrir a vaquinha. Eu pensei nisso uma vez para mim também. Foi a mais difícil, porque... Para fazer... Não dá uma sensação assim de tipo... Eu vou falar abertamente, nós duas já passou da fase. Então, não dá uma sensação, porque para mim me deu essa sensação de tipo, tô pedindo esmola, tô me mostrando aqui que eu me expondo demais. Eu era de bastidor, eu nunca fui para isso aqui, gente, ó, falar aqui para mim, eu sempre fui de bastidores. E né, abrir uma vaquinha, eu teria que ir para frente das câmeras. Eu teria que pedir, eu teria que abrir um Instagram que eu nem tinha Instagram. Então, não é fácil. E com isso, eu acho que é o que você trouxe, né? Eu vou te contar exatamente o que você falou de pedir esmola. Eu fui num evento, numa igreja, tive uma abertura nesse espaço, e aí uma pessoa conduziu, ó, quem quiser fazer a doação para lá, ela coloca aqui. E aí, na hora que, né, finalizou, veio o envelope, a pessoa foi pegar o dinheiro, aí tava moeda, tava moeda e tal. Só que é aquele sentimento de, olha o que eu tô passando. Porque é difícil, sabe? Imagina assim, você tá ali contando moeda, contando dinheiro em papel, e aí dá aquele sentimento, exatamente esse sentimento de potência, um sentimento, é muito estranho, mas ali eu falei, não, eu preciso disso, e que bom que tem essas pessoas que estão ajudando, né? Eu não posso ter, eu não tenho que ter esse olhar, eu tenho que ter o olhar da solidariedade, eu tenho que ter o olhar da união, e eu tenho que ter o olhar que eu preciso, e que bom que as pessoas estão comigo. Então, mas o sentimento veio, não vou ser... ele veio, o sentimento ruim veio de estar pegando a esmola, né? E não é só sobre isso. Então, eu pensei tanto isso quando eu achei que eu não ia conseguir a cirurgia. Assim, e as pessoas acham que é fácil, não é fácil. Vamos lá, vamos pedir. E quanto que precisa? Quanto que hoje, tipo assim, você recebesse que você precisa alcançar na vaquinha? Na verdade, o que acontece? O carticel, ele custa 3 milhões. Ele custa 3 milhões, ou carticel, ou tratamento. Para eu ficar em São Paulo, que eu vou precisar... Você vai precisar. Alimentação é outra história. Aí é mais lá valores X para que eu fique e faça. Mas pro tratamento é 3 milhões. Então, e a sensação que eu tenho, né? Eu comecei a vaquinha em junho do ano passado. Ela cresceu muito, as pessoas todas sabem, mas tem muita gente ainda que não sabe. É interessante, porque hoje mesmo a gente estava conversando com algumas pessoas falando, não conhecia a sua história. Então, a gente acha que todo mundo conhece e não conhece. E assim, o sentimento que tem é que a gente... É tanto trabalho, né? São tantas ações... São tantas que a gente acha que já chegou nos 3 milhões, né? Até eu, quando eu vou olhar ali, eu falo, gente, chegamos nos 3 milhões. Mas, assim, a gente está muito longe.
A gente não chegou nem em 1 milhão. E o sentimento que eu tenho é que eu acredito que eu vou chegar, mas cada vez mais eu entrego para Deus e falo, Deus, está nas suas mãos e vai ser no tempo que o Senhor falar que tem que ser. Mas eu continuo fazendo a minha parte, né? Eu continuo divulgando, fazendo ações, trazendo essa questão para mim, né? Teve alguém que falou comigo assim, como que você vai pedir dinheiro? Como é que você vai fazer vaquinha, ou feijoada, ou seja lá o que for, rifa, não sei o quê, sendo que você está na Globo? Sendo que você está aparecendo na televisão. Tá. E esses comentáriozinhos? Tá. Gente, assim, é legal você trazer isso. Por 2 motivos, que eu acho que é bom você trazer isso, e acho que é bom a gente deixar isso, aproveitar esse momento aqui do Raiz da Cura para dizer que a raiz ela é muito funda, e eu acho que a gente, quando tem ela muito firme, essas coisas não nos abalam. Sabe? Minha raiz, ela é muito fortificada. Vou completar sua fala no final. Ela é muito fortificada. Eu posso escutar o que for, que primeiro eu estou em terapia. Adoro minha terapeuta, professora e tudo mais. Então, assim, primeiro eu estou em terapia, então eu trabalho muito isso nas terapias. E assim, gente, eu estou falando rindo, mas a quem puder fazer terapia, faça. Porque é essencial, né? Com psiquiatra ele já me liberou. Mas eu fiz muito tempo acompanhamento psiquiatra. Você fez com psiquiatra também? Fiz acompanhamento, precisei de tomar medicação. Hoje eu tô, como se diz, né? Tô em alta. Mas eu escuto muito, sabe, Aesca, você tá usando dinheiro para ir para São Paulo de avião? Não, gente, eu não estou usando. Né? É o aniversário da minha filha, eu fiz, ela me pediu, né? Fez alguns pedidos, então a gente fez o aniversário dela. Hoje, inclusive, vou saindo daqui, vou comemorar com ela. E não, esses valores, né? Não estão sendo usados, nada desse dinheiro. Esse dinheiro, ele realmente é para o meu tratamento. É óbvio que, né, hoje eu faria, se fosse antes da doença, eu faria uma festa diferente para minha filha de 10 anos, como eu fiz a de 1 ano. Mas hoje a gente faz as coisas menores, porque a gente realmente está economizando para conseguir fazer o meu tratamento. Mas eu tenho uma vida, né? Eu como, eu durmo, eu levanto, eu saio. Parece que as pessoas esperam que, tipo assim, a gente para de ir num restaurante, né, de dar uma saidinha ali com os amigos, de comprar uma roupa, de fazer uma coisa que a gente precisa disso. E é interessante porque, assim... Para sair um pouco também da dor. Sim, a gente precisa sair da dor. E sabe que, e o que é muito legal, né? Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu falei com ela, eu quero ir bonita pro podcast. Para mim era importante, né? A Bruna Cardoso. Falei, Bruna, ela falou assim, não, então vamos maquiar. Aí eu maquiei, ela falou assim, não, vou te cobrar. É a forma que eu tenho como te ajudar. Como tantos outros profissionais, dentista que atendeu minha filha, tantos outros profissionais, Aesca, assim, têm feito coisas para mim, por mim, que não têm me cobrado, sabe? E não tem cobrado, não tem nem pedido para falar assim, fala. Não, fazem porque eles estão doando, sabe? De coração. Eles estão doando, eles estão ali, né? O aniversário da minha menina, eu tive N doações. Meu casamento foi praticamente todo doado. Eu vi, né? Tudo que eu fiz, vestido, tudo foi praticamente doado. Então, assim, são as formas que as pessoas conseguem me ajudar. Mas tem, sim, essas pessoas que eu, às vezes, até acredito que ou se ajudou, está reclamando, ou nem ajudou. Eu escuto muito, assim, me mandam muito, né, questionam muito, mas é o que eu te falei, eu tenho uma raiz tão forte que eu escuto e tá tudo bem, sabe? E aí eu escuto também, assim, como é que você tá andando, falando? Eu falei, gente, eu acho que a Preta Gil, eu tava olhando exatamente isso, ela foi diagnosticada em janeiro de 2023. Quando ela foi diagnosticada, eu falei, vai morrer. Olha que loucura, né? Não sabia o que era isso. Para mim, câncer morria e tal. Em janeiro, ela foi diagnosticada. Em novembro, eu fui diagnosticada. No mesmo ano dela. No mesmo ano. Ela preparou o terreno para mim. 2023? Foi 2023. Eu também, mesmo ano. 2023. Então, ela preparou o terreno ali para mim. Porque eu fui vendo a história dela, inconscientemente eu comecei, né? Quando eu comecei a ter ela muito como uma referência, né?
E aí... Engraçado, eu recebi uma mensagem, vou até fazer questão de ler aqui. Eu recebi uma mensagem de uma menina, gente, eu achei tão bonito. Eu dei uma palestra, para você ver, e acho que foi em Januária, ou foi, não, foi no seu Vale das Cancelas, perto de Gromogol. E essa menina assistiu essa palestra. Poucos anos depois, e na palestra eu conto minha história, sabe? Eu conto um pedaço da minha história. Ela foi diagnosticada. E aí ela me mandou uma mensagem, finalmente te achei aqui no Instagram. Finalmente consegui falar com você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou Não, tentando e achar, a questão da Preta Gil foi isso. Então, eu tive É. essa boa referência, porque ela já estava curada, né? Acho que no final, ali, em novembro, ela já tinha entrado em remissão. Mas ela vem trazendo essa questão dessa discussão. Do tanto que ela é ativa, né? Que ela não se Exatamente. entregou. Você vê ela sempre arrumada, mesmo na cama, mesmo depois de 20 horas de cirurgia, não sei quantos dias, né, de coma, enfim. Ela sempre maquiada, ela sempre arrumada. Sempre maquiada. Ela, né, vivendo. Então, ela vem trazer isso. Logo em seguida, aí teve a Fabiana Justo. Quando a Fabiana Justo descobriu, eu estava finalizando aqui, eu lembro que eu mandei uma mensagem, porque assim, eu mando mensagem para eles achando que a gente é amigo, né? Eu também Aí mando. eu mandei mensagem para Fabiana. Preta Gil deve estar cheia, Aí eu falei né, assim, de ó, mensagem Fabiana minha. Justo, você vai curar, vai dar tudo certo. Achando que eu já estava curada e que eu estava dando, né, altos testemunhos para ela. Bem, enfim, ela fez tudo, tem remissão, mas eu também vou ficar igual ela. E aí... Mas essas pessoas, elas vêm trazendo, né, através da mídia, né, da popularidade que elas têm, que de fato a gente não tem. E hoje já perguntaram para essa amiga minha assim, ou ela tá muito ruim, ela tá acamada. Ela falou assim, não, gente, se você vê ela, você vai falar que ela não tá doente. Capaz do SAMU muito vem isso. aqui, leva os ela não tá meninos e doente. deixa nós, porque a nossa nós. aparência tá ótima. Não tá doente. Então, só que as pessoas se incomodam com isso, né? Porque as pessoas acham que a gente tem que estar... Tem uma galera que eu acho que espera isso mesmo, tipo, para poder estar com câncer, a pessoa tem que estar, tipo, morrendo mesmo. Mas aí a gente foca no que é bom e deixa essas pessoas pra lá. Aqui, achei. Você palestrou na minha formatura no Sebrae delas em 2021. Se não me falha a memória. Guardei sua palestra e seus relatos comigo, até que começou a fazer mais sentido quando descobri uma leucemia no ano passado. Desde então, procurei tanto por seu perfil que hoje, ao encontrar, só posso entender como um sinal do céu. Muito bacana. O podcast, tudo que você transmite, já transmitia desde aquela época, a cada dia mais faz sentido dentro de mim. Enfim, quero dizer que admiro muito e carrego comigo o aprendizado que você ensinou. Continue sendo luz onde passar. A gente não sabe, eu fui uma Preta Gil na vida dela. Literalmente. Mas a gente escuta, assim... Muitas pessoas têm passado pelo câncer, por doenças mais sérias, né? E você vê que as mensagens que são referência, de fortaleza. É o que eu espero que Raízes da Cura seja. É isso. Então, Exatamente. assim, eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? Ela lançou um livro tem pouco tempo, aqui de Montes Claros. E é uma pessoa que, desconhecida ali, se passou a conhecida no Instagram, a gente conversa no Instagram, mas a gente ainda não encontra pessoalmente, e ela me fortalece, né? Ela trouxe esse livro aí recentemente. Então, eu falo que, assim, a minha história ela é tão bonita quanto a outra história. Né? E eu acho que você traz. Na raiz, né? Eu tive 2 pessoas que tiveram o mesmo diagnóstico que eu tive, na mesma época, que fizeram o mesmo tratamento e hoje estão em remissão. Só que a minha história é mais triste que a delas, não. A minha história é diferente da história delas, mas elas também tiveram todas essas questões. Então, enfim, é isso. E aquilo que você falou, que era para mim ter pontuado antes também, sobre você saber quem você é. Isso é uma coisa que fortalece, é uma raiz forte, né? Eu passei por uma situação, tem acho que umas 3 semanas, dentro do hospital, onde eu me senti humilhada, literalmente. Foi o dia que você postou, eu te mandei sobre a minha tia? Foi aquele dia. Eu fiquei, assim, abismada. Eu nunca passei por uma situação daquela dentro de um hospital. E olha que eu já passei em muito hospital. Né? Nenhum médico nunca me tratou daquela forma. Sabe? Ele gritava. Se você acha que o seu problema é único, você acha que você é melhor que todo mundo. E eu fiquei, assim, estagnada, só ouvindo. Eu não consegui, eu não tive reação nenhuma. Eu cheguei em casa, fiz literalmente isso. Chorei, papapá. Daqui a pouco eu falei assim, peraí. Não sei quem eu sou.
Isso Se eu diz não dele, me não de conhecesse, você, né? eu falei assim, se eu não me conhecesse, isso teria me destruído, literalmente. Mas não, eu sei quem eu sou. E teve uma hora que ele falou assim, eu sei quem é seu pai, e eu olhava e falava assim, não, você não sabe quem é meu pai. Meu pai é médico também, né? Faz parte aí da turma da galera de medicina, mas vocês não conhecem meu pai, vocês conhecem o médico. Sim. Vocês não conhecem o pai, como é que é? Você conhece minha história com relação ao meu histórico de doença, e olhe lá, que eu tenho certeza que você não conhece tudo. Eu tinha um pericárdio de boi, ó, pra você ver, no diafragma. Você nem sei o que é isso. Um pedaço de coração de um boi, costurado no meu diafragma, que quando eu tinha 14 anos, rasgou o diafragma. Por causa do tumor, que era imenso, pesava 1,5 kg. E aí vai aquele negócio todo. Eu falei assim, será que eles sabem tudo isso? Meus médicos conhecem. Não sabem, não conhecem. E se eu não me conhecer, não souber da minha autenticidade, não tiver o meu autoconhecimento, você vai pro chão. Você não consegue sair do fundo, não. Porque a gente escuta muita coisa. Muita coisa. Acho que, assim, proporcionalmente, da mesma forma que a gente escuta coisas boas, a gente escuta coisas ruins. Sabe? Coisas que te questionam. No meu caso, questionam muito a questão da doença, da vaquinha. Tem muito esses questionamentos. Tem muito também da espiritualidade. Não sei se isso... tem gente que chega com aquela crítica, aquele conselho que para ele é positivo. Sim. Mas quando a gente analisa quem está vivendo, que isso? Você precisa rezar mais. Ah, não. Isso aí eu escuto todo dia. Que é quem cura Deus e que eu não tenho que fazer nada. Eu concordo plenamente que quem cuida... Assim, até a parte de... É Deus que cura, eu entreguei para Ele, é no tempo dele, mas faço a minha parte. Não é? Vamos fazer a nossa parte. Faça né? a tua parte, eu farei a minha, isso é bíblico. Não vou e aí transferir minha responsabilidade só para Deus. Vou deitar e vou esperar acontecer. Assim, não, porque se Deus quer, Ele quer o melhor para você. Isso aí não há dúvidas, mas você tem que fazer a sua parte. Aí o outro vem e fala assim, não, você não conhece a igreja tal, a religião tal. E aí aquele vem aquele tanto de convite. Eu não sei você, mas eu recebi convite para ir em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Eu fui. Aí, principalmente no pré-transplante, que uma coisa que eu considero que falta aqui, eu não sei como são os outros hospitais, eu vou fazer questão de pesquisar a respeito disso também, sobre o psicológico, o atendimento psicológico no setor de transplante. Porque para mim, assim, não sei teve. Hoje. Não sei hoje. Nunca teve. Porque na época da faculdade eu fiz estágio, porque então, vamos lá. Pelo menos eu não sou. Mas já tem muito tempo, né, gente? Eu fiz estágio em 2003, 2004, 2005. Mas eu corria, assim, eu falo que eu acho que a gente mais corre também vem. Eu nunca gostei, nunca quis trabalhar com câncer, com área da saúde. Então, eu calculava quantas faltas eu podia ter para não ter que fazer estágio. E os estágios que a gente fazia eram no hospital aqui, na parte de transplante. Nefrologia, né? Era na parte de transplante de rim. Não, eu fui atendida por psicólogo um dia que eu cheguei para o meu médico e falei assim, meu amigo, deixa eu te contar um negócio aqui. Eu vou fazer uma merda. Literalmente, eu estava pensando em suicídio. Isso foi no pré-transplante. Aí ele deu uma preocupada e falou, não, eu vou marcar um atendimento para você. Marcou um atendimento único e exclusivo que eu tive durante todo o meu processo de transplante. Não, isso é importante. Não teve. Não tem. E é outra coisa que eu acho, assim, que falta. Mas, enfim, né? Se eu não conhecesse quem eu sou, porque eu sou foda pra caralho, né? Aliás, nós somos. Isso, assim, no dia que você estava no hospital, que acho que né, foi um momento que você postou, eu te respondi, te mandei. E aí aconteceu algo parecido, né, com a minha tia, e em seguida minha tia veio a falecer. Foi, sua tia faleceu e ainda sem atendimento, não foi? Um negócio assim? Foi uma situação... bom, ela faleceu. E aí... E é muito difícil para a gente que tem a doença, ou que teve, ou que está em remissão, ou que não está, de ver pessoas que morrem de câncer, né?
Então a gente, e principalmente assim, que a minha tia era uma tia muito próxima. Quando ela me perguntou da infância, na hora eu lembrei dela, das oportunidades, eu até me emocionei porque eu lembrei dela. Então ela era uma tia realmente muito próxima ali e que estava ali rezando comigo todos os dias, e ela acreditava na minha cura, e ela conversava com a médica dela e falava assim: eu preciso curar para continuar rezando para minha sobrinha. E ela tinha orgulho de falar que a sobrinha dela estava fazendo uma campanha, sabe? E, enfim. Então, né, perder uma pessoa para o câncer é muito ruim, principalmente quando é muito próxima da gente. Então, foi uma dor muito sofrida e que faz a gente questionar o tanto que as pessoas ainda não têm acesso ao tratamento, se não pagando, né? Então, existe uma lei aí que é com 60 dias, mas infelizmente isso ainda não acontece. E tantos casos tem, né, por aí. Eu falo que o câncer, a cada hora está tendo mais diagnósticos, pessoas sendo diagnosticadas. Todo mundo fala muito na questão da prevenção, o que a gente mais escuta, né? Vamos nos prevenir, vamos descobrir rápido, porque o diagnóstico precoce salva. Só que será que a gente tem o mesmo acompanhamento do tratamento com diagnóstico precoce? Sabe? Então, falta muito ainda para que a gente tenha um modelo ali que, de fato, vá salvar mais vidas. Eu nem sei se é tanto o câncer que mata, né? Eu acho que é a falta de estrutura, a falta de estrutura, a falta de conhecimento, dos direitos. Enfim. De e tudo. Aí isso vai fazendo com que a gente fique muito mexida com essas coisas. Será que não tem ninguém que possa olhar por isso? Enfim. Tem uns comentários, eu já vi alguns posts na internet, falando assim, você não tem problemas até você descobrir que você tem um de saúde. Porque quando você tem um problema de saúde, você não tem mais problemas. Sim. Você só tem aquele problema para ser... Não é. A verdade não é essa, não. Porque os boletos não param de chegar, não. Eles não param. O filho não para de adoecer, de ter alguma coisinha aqui, de estar chateado ali, de brigou com um coleguinha acolá, de ter um trabalho para poder resolver. Então, essa não é a realidade. Você não passa a ter um só problema, não. Você passa a ter um problema a mais, que é mais importante que os outros, sim, mas os outros, eles não acabam. Não. Eles continuam. E aí você tem que saber ali administrar. Assim. Eu, com 40 anos, estou na menopausa por conta da quimioterapia. E você acredita que eu parei de menstruar? Daqui a pouco eu desenvolvi uma adenomiose, mas, de acordo com os meus médicos, não é problema do transplante. Engraçado isso. Parei de menstruar no período, voltei depois, mas não tem nada a ver. Acho estranho. Enfim, será que não tem? Será que uma doença, um negocinho aqui não vai afetando um outro, não aquela descarga, né, que vai pegando a gente? São muito agressivos os tratamentos, né? Muito agressivo. Pega de tudo. A gente tem que saber quem a gente é. Mas aí todo mundo só vê a parte boa. Só vê a parte boa, a parte feliz. Mas né? Ui, não é por aí. Mas eu quero voltar na vaquinha. Como é que está a sua vaquinha hoje? O que tem pela frente? Tem um carro para ser sorteado, porque eu estou muito afim de ganhar um carro. E eu estou doida para sortear o carro. Nossa! A gente tem um carro para ser sorteado. A gente colocou lá no regulamento que a gente precisaria, né, 300 mil bilhetes pedidos para fazer o sorteio. A gente está muito distante disso. Tanto que eu e meu marido, a gente conversou sobre isso. A gente precisa pelo menos chegar no valor do carro. Então, hoje, a gente não chegou nem no valor do carro. Então, a gente precisa pelo menos chegar no valor do carro para justificar, para fazer sentido. Né? Então, reforço mais uma vez, né? A gente precisa fortemente aí, porque eu também quero, gente. Acho que é o seguinte, o que eu mais quero é sortear esse carro. Vamos comprar a rifa do carro. Vamos comprar a rifa do... Quem vai ganhar sou eu, já vou avisar logo. Aí vai, ganha e fala que a carta marcada. Todo mundo pode participar, mas é 0 carta marcada. Zero carta marcada. Vamos comprar, aliás, todo mundo, ajudar. Menos meu marido. Seu marido não? Não, mas todo mundo pode.
da família, porque todo mundo ajuda, mas meu marido não pode. Por que ele não pode? Não. Isso é discriminação? É. Por quê? Como assim? Ele é o único que não pode. E aí ele fica chateado, eu falo que ele é o único que não pode. Gente, não preocupa, viu? É Thiago, né? Não preocupa, Thiago. Eu vou comprar, tá? Vou comprar em seu nome, Thiago. Não fica triste não, fica triste não. Então, gente, compra pra gente poder sortear esse carro logo. Né? Que uma pessoa vai ficar muito feliz se ganhou, e nós mais ainda, porque está ajudando no tratamento. E é isso, eu acho que você falou uma frase interessante, vai deixar uma pessoa feliz. Isso. A gente tem recebido muitos brindes, eu tenho feito muitas ações que têm tido pouco acesso das pessoas, pouco retorno. Então, eu vou sortear lá, né, um kit Tupperware de R$800. Quem não quer ganhar um kit? Todo mundo quer. Mesmo não sou casado, todo mundo quer. Todo mundo quer. E as pessoas, e aí, né, tem participado 30, 40, o que a gente, né, fala, gente, participem mais. Não é só sobre o dinheiro ele vai ajudar muito. E a gente tem feito contribuições pequenas, às vezes só o compartilhamento, porque, assim, são muitos brindes, muitos prêmios que a gente tem feito e que a gente chama todo mundo para estar com a gente. Nos próximos dias aí, já dando um spoiler, a gente tem... Vou dar um spoiler assim, bem bacana. A gente vai ter uma semana do luxo, onde a gente tem... Adoro luxo. A gente falou que é luxo. O marketing vai brigar comigo, mas eu vou contar. A gente tem óculos da Prada. Tô super precisando de óculos. A gente tem óculos chiquérrimo da Prada. A gente vai ter um vestido sensacional. Eu não vou contar, é um estilista que teve há pouco tempo... Já falei demais. Mas vão assim, acompanhem, participem, porque a forma também, a isca que a gente tem, que eu, né, enquanto campanha, tenho como contribuir, como ser ajudada e ajudar, porque a partir do momento que eu tenho, né, ganhado esses brindes, é a forma também que eu tenho ali de trazer para o público, de falar assim, olha, é meu muito obrigado. Né? A gente entregou o kit Tupperware esses dias, eu fiquei muito satisfeita com isso. Pessoas que foram fazer unha, cabelo, né, nos salões. Então, é a forma mesmo que a gente tem, sabe? Olha o quão interessante é. Você ir ali, você ganhou um presente, você está ali ficando bonita, sabendo que foi através de uma ajuda que você fez. E falando de ajuda, falando de agradecer, hoje a gente vai aproveitar também, né, lógico, para agradecer um parceiro, pessoa que, tipo, abraçou a minha causa, o meu sonho, que Raízes da Cura literalmente nasceu de um sonho que eu falo assim, de Deus mesmo, divino, né? Queria muito agradecer ao Varenga Filmes, Cote, muito, muito obrigada. Mais ainda, Jefferson, meu parceirão. Jeff, ele... tem pessoas que parecem na vida da gente. Falar de Jeff, para mim, já é complicado. Porque, assim, eu não sou de pedir ajuda, eu não sou de falar assim, vem cá, me salva, eu estou passando um momento difícil. Eu não faço isso, eu me isolo. Não sei porquê, mas eu me isolo. E Jefferson, ele, assim, toda vez ele vai lá e me puxa. Toda vez ele vai lá e me carrega de volta. É uma pessoa que não desistiu de mim, sabe, do meu sonho, de tudo. Se hoje Raízes da Cura está acontecendo, é graças, inicialmente, a ele. E a Cote, agora que abraçou a causa também. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E você que é empresário, pay attention. Presta atenção aqui. Bora abraçar essa causa pra gente? Né, Laila? É isso. Vamos levar essas histórias. Claro, tem muita gente, muita história e muito empresário que eu tenho certeza que vai querer ser parceiro aqui também do Raízes da Cura. Então, se você é empresário, tem esse interesse, entre em contato comigo, entre em contato aqui no WhatsApp, no Instagram, enfim, né? Que eu vou te apresentar qual que é o nosso objetivo mesmo, o que a gente quer, como que você pode fazer parte dessa jornada com a gente. E enquanto isso, eu tenho um presente para você! Ai, gente! Eu trouxe um presentinho para lá. Enquanto eu pego ali, eu quero que você deixe uma mensagem bem maravilhosa. Para o mundo todo ver, para o mundo todo saber a pessoa incrível que você é. Bom, eu queria, antes de deixar a mensagem, queria te agradecer por esse momento, né? Nosso momento, primeiro momento ao vivo, a gente teve aqui um gravado, mas cada momento é único.
Eu também quero dizer que eu tenho certeza que vai crescer. Raiz da Cura vai ser gigante. Montes Claros, a gente tem pessoas tão fortes quanto nós duas. Pessoas que passaram por tantas coisas que tem que mostrar, contar a sua história, porque a gente sabe que cada vez mais a gente, né, é exemplo para quem está passando por isso. Então, é convidar mesmo a quem puder, quem quiser, entre em se você contato, conhece alguém, né, com a IES, que eu já vou indicar algumas pessoas do meu círculo, mas estejam conosco na Raiz da Cura. E dizer que eu estou aqui abrindo o programa, mas que eu tenho certeza que nós vamos fazer um novo momento comigo em remissão. Com fé em Seja Deus. eu falo, sabe, gente, eu preciso do cartão. Mas é Deus que sabe, né, de tudo. Então, Ele que vai conduzir, que vai... Mas eu vou continuar fazendo a minha vaquinha. Tem dia que cansa muito a isca. Cansa muito. Tem dia que, ó, acordo exausta. Mas Pois eu sei que eu não posso desistir. tá? Eu tô à disposição. É para levantar faixa, é para gritar na Então, rua. Pensa na pessoa que faz isso. É exausta, assim. Tem dia que eu fico... Porque sou eu, sabe? Sou eu comigo mesma. Então... E eu tenho certeza que eu vou voltar aqui ainda e vou contar para todo mundo ao vivo. E assim, gente, a única mensagem que eu tenho hoje, mais uma vez, é viva a vida. Há 10 anos, 10 anos atrás eu não sabia como que eu estaria há 10 anos no dia de hoje. E não sei também, daqui 10 anos, como que eu vou estar, né? Então, minha filha... Eu estava há 10 anos atrás no hospital, amamentando, passando por um momento muito feliz, né? Um momento de grande realização, conhecendo o amor mais profundo que é ser mãe. E aí, eu fazendo essa retrospectiva em 10 anos, quantas coisas aconteceram, quantas coisas mudaram, mas a gente não deixou de viver. Eu nunca deixei de viver. E nem com o diagnóstico de câncer eu deixei de viver, eu deixei de aproveitar, eu deixei de acreditar. Eu deixei de buscar. Então, o que eu quero deixar muito para vocês, não se limitem a nada, né? Vivam da melhor forma que puderem. Quem está passando, né, principalmente aí por questões de depressão, a gente sabe o quanto é difícil essa doença. Difícil. Ela é silenciosa. Todo mundo que, né, tem ela praticamente está sorrindo. Então, procurem ajuda, busquem, né, tratamento. Tem saída, tem solução. E a gente está aqui para quem quiser conversar, né? Chame um amigo, quem for, até a gente. Chama lá no Instagram que a gente conversa. Então é isso, é realmente falar que existe luz no fim do túnel. E a oração mais difícil que eu fiz e faço até hoje é que seja feita a tua vontade. Então eu encerro aqui dizendo, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Sou toda sua. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, gente. E... gente! Isso é só uma lembrancinha, tá? Mas assim... Tiago não é pedido de casamento. Ai, gente, que emoção! Ai, gente! Ai, aqui, ó, eu vou carregar, você pode ter certeza. Eu tenho escapulário que eu ganhei quando eu descobri a doença. Para você que está iniciando Raízes da Cura com a gente. E aí aqui eu tenho meus filhos e Nossa Senhora, que eu ganhei. Uma que eu fui aparecida aqui da minha irmã. E agora, ai, que linda, a árvore da vida. É isso. Amei, obrigada de coração, viu? De verdade, obrigada mesmo.